Primeiro, bom dia para todas e para todos. Queria começar aqui cumprimentando os amigos da B3 e da Ambima, parabenizando aí pela organização do MKBR de 2024, dizer que as sugestões de pautas e todos os temas aqui estão muito interessantes e eu queria agradecer a oportunidade também para poder passar um pouquinho da mensagem do trabalho que está sendo desenvolvido pela CVM. Eu queria começar aqui fazendo o nosso disclaimer usual de que as opiniões que serão expressas hoje aqui não traduzem, por óbvio, a opinião da nossa autarquia, são sempre um caráter bastante aí particular de quem está fazendo a exposição. Então, eu queria fazer esse esclarecimento. Na minha audiodescrição, eu sou um homem claro, de barba, estou usando um terno azul marinho, uma gravata azul clara, um sapato preto. E antes de começar a fazer a exposição que eu havia organizado para o dia de hoje, eu queria só, respeitando os 15 minutos que me foram designados, fazer algumas reações, algumas falas importantes do presidente Roberto Campos, que eu acho que são interessantes para a gente falar aqui no contexto do mercado de capitais e também posicionar o Brasil no mundo, tá? Na semana passada eu tive a oportunidade de estar na reunião da IOSCO. A reunião da IOSCO é o principal fórum internacional de engajamento entre os reguladores do mercado de capitais do mundo. Diria que junto da IOSCO, os outros dois grandes fóruns de engajamento são o Financial Stability Board, onde participam também os ministérios da Fazenda, os órgãos financeiros do Estado local de cada um dos países e os bancos centrais. E o terceiro fórum de engajamento é o CDE. O que eu queria falar para vocês antes de começar a minha exposição? Os anos de 2022, 2023 e 2024 têm sido desafiadores para o Brasil na questão aí dos equity markets, das distribuições, das realizações de ofertas públicas. Mas é importante que se diga que, tal como o Roberto explicou naquela exposição inicial dele, esse é um contexto global. E eu ainda diria para vocês que os efeitos desse contexto global no Brasil são menos nocivos do que em outros países do mundo. O que eu queria falar inicialmente antes de começar a minha exposição? O Brasil está esperando condições macroeconômicas para uma janela de oportunidade para grandes ofertas públicas e uma retomada do crescimento econômico por meio do mercado de capitais. O que a gente observa? A gente tem hoje aproximadamente 700 companhias abertas com registro na CVM. E a gente observa que, dentre as companhias listadas na B3, a gente só tem 420. Existe aí uma quantidade expressiva de companhias aguardando uma janela de oportunidade, um momento adequado para voltarem a realizar distribuições públicas de valores mobiliários. Esse é um indicador positivo em favor do Brasil. Quando a gente compara o Brasil nesse quesito com outros países da Europa continental, por exemplo, lá de 2021 até 2024, a quantidade de cancelamentos de registro é muito mais expressiva do que no Brasil. Então, se no Brasil a gente tem aguardado aí um momento oportuno em condições macroeconômicas para a retomada das emissões, é importante que se faça esse tempero de que existe um cenário aí aguardando isso e preparado para isso. Segunda reflexão importante: se esse contexto vem sendo bastante desafiador na distribuição dos títulos de participação, é interessante que a gente reflita como é que os mercados de capitais reagem no contexto dos juros altos em relação aos títulos de dívida, o DCM. O que eu queria passar de mensagem aqui antes de começar a minha exposição? E eu vou pedir aí uma devolução dos minutos iniciais, são só 3. É o seguinte: os juros altos, em vários países os juros altos são uma consequência do enfrentamento da inflação e também do aumento do gasto público como reação à pandemia. Esse é um movimento que a gente mostrou bastante alinhado entre todos os países. O que acontece? Abre-se espaço para operações de dívida por meio do crédito corporativo. Então, o que acontece? Em vários países, algumas operações de crédito privado de longo prazo
vêm sendo desenvolvidas por meio do mercado de capitais. E o Brasil é um desses países. Então, assim, eu gosto sempre de enxergar o lado bom das coisas. Eu queria dizer que a gente está preparando o Brasil para um momento de um ciclo econômico positivo. E aqui eu encaixo a minha apresentação inicial. Bom, como eu tenho poucos minutos, eu não vou fazer um slide muito longo. Eu tenho 3 slides, porque não daria tempo para passar todas as ideias. Eu resolvi valorizar algumas falas aqui antes de encaixar os 3 slides. A primeira é um feedback extremamente positivo que o Brasil vem recebendo do mundo em relação às ações em curso no nosso país. E esse feedback positivo, ele não é destinado apenas e tão somente à CVM. Ele é extensível aos autorreguladores, ele é extensível à indústria. E é interessante dizer o seguinte: tal como eu estive lá nesse último encontro anual da IOSCO, também estiveram presentes os representantes da B3, da Anbima e da BSM, porque há fóruns de engajamento para a indústria. E a devolutiva de todos os participantes é positiva em relação ao Brasil. Que se a gente olhar, por exemplo, uma fotografia de Brasil de 2017 até 2024, o crescimento do nosso mercado de capitais, sob vários indicadores, ele é exponencial e muito grande. Número de participantes, número de investidores, pessoas físicas, quantidade de participantes na indústria de fundos. Eu vejo aqui todos os colegas da diretoria da Anbima que tem aí uma colaboração muito estreita com a CVM. O Pedro Rude, a gente troca tantas ideias sobre aqueles indicadores lá da indústria de fundos e etc. Os números são positivos. Se a gente enxergar o copo meio cheio, a gente está preparando o Brasil para uma cesta de muitas oportunidades. E aqui eu queria encaixar uma fala inicial sobre o que é a ação da agenda regulatória. A gente está na CVM desde 2022, então a gente tem entregas consistentes em 2022, 2023 e estamos fazendo entregas consistentes em 2024. Estou vendo a chegada aqui do diretor Daniel Maeda e aí eu vou fazer uma provocação para ele para começar. Recentemente, a gente divulgou o marco regulatório dos fundos de investimento. É a Revolução 175, não é a Resolução 175. A gente consolidou 39 normas esparsas em um arcabouço único, normas gerais, complementadas por anexos normativos. O padrão adotado pelo Brasil, ele precisa ser adotado em outros países do mundo que continuam com um custo de observância altíssimo. A jornada do emissor e a jornada do investidor super complexa. No Brasil a gente simplificou tudo isso. A gente trouxe novidades que eu não preciso repetir aqui justamente porque eu não teria tempo, mas como a questão da limitação de responsabilidade, o regime da insolvência, as classes de cotas, vários aspectos modernizantes que precisam ser refletidos. A gente entregou o marco regulatório dos assessores de investimento. Se o mercado de capitais cresceu do jeito que cresceu recentemente e ganhou capilaridade, ou seja, no Brasil, o mercado de capitais ele era privativo dos grandes centros urbanos. Hoje, ele está no campo e na cidade, ele está em todas as regiões do país. Isso, em grande parte, é mérito dos assessores de investimento, é mérito, de uma maneira mais abrangente, da indústria dos intermediários. Bom, entregas robustas, a nova regra, o marco regulatório das ofertas públicas. Falaria aqui também, sem dúvidas, sobre a posição de vanguarda do Brasil na temática das finanças sustentáveis, né? Hoje o Brasil é, sim, o principal protagonista em termos de discussão, quando a temática são as finanças sustentáveis. A gente vem oferecendo os nossos modelos de ação para outros países, assumindo sim uma liderança e um protagonismo no sul global, mostrando que a gente tem sim que oferecer soluções criativas para problemas que são aí conectados em vários países do mundo. Roberto falou muito de securitização. Poxa, a gente teve aqui a regulamentação do marco legal da securitização. A gente está observando o surgimento de outras oportunidades para além do CRI e do CRA. Isso é uma questão que a gente vai observar agora no curto prazo. Bom, entregamos essa semana a nova regra de assembleias digitais do voto à distância, que eu acho que o Brasil, nesse quesito, está ali na vanguarda do mundo. Se a gente comparar, por exemplo, os princípios de governança corporativa da OCDE com as normas postas no Brasil,
A gente tem uma posição, inclusive, de modernismo em relação à possibilidade de engajamento do participante físico, do participante remoto. Esse é um tema pelo qual eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho que a gente tem que simplificar a maneira como os acionistas exercem os seus direitos nas companhias, os debenturistas, os participantes do mercado de capitais em geral. A gente tem que simplificar e facilitar o engajamento. O engajamento é importante. Já falei do reporte de sustentabilidade. Em breve a gente vai entregar a regra da portabilidade. E aqui de novo, deixa eu aproveitar e fazer um gancho com as exposições anteriores. Hoje, o Open Capital Market ele está cada vez mais próximo de ser conectado ao Open Finance. Precisaremos de um novo MKBR organizado pela Anbima e pela B3 só para falar do Open Capital Markets. Hoje, a mensagem inicial é o seguinte: a gente está trabalhando em duas forças de trabalho conjuntas com o Banco Central, que estão centradas ali na temática do cadastro e na temática da portabilidade. Isso conectando ali no Open Finance. Em breve, o Pedro Castelar, que está aqui, vai também ajudar a gente a desbravar caminhos e oportunidades em relação ao DREX, que é importante, porque o DREX vai nos ajudar a dar mais funcionalidade para instrumentos do mercado de capitais e, para além disso, retirar a atratividade que alguns produtos da criptoeconomia, que tem aí um gosto um pouco mais questionável, trazem para outros participantes do mercado de capitais. Bom, não tenho muito tempo para falar da agenda regulatória. Agenda desenvolvimentista. A gente está trabalhando para democratizar o mercado de capitais. Importante que a gente passe essa mensagem aqui. Somos um país de 210 a 220 milhões de brasileiras e brasileiros. Ainda que o número de participantes do mercado de capitais tenha crescido muitíssimo ao longo dos últimos anos, fala-se hoje em alguma coisa na faixa de 6 milhões, esse número é aquém do potencial do principal mercado de capitais da América Latina. Nós somos o principal mercado de capitais da América Latina. Nós somos o líder do sul global. A gente tem que ter um mercado de capitais ainda mais robusto. Quando a gente olha, por exemplo, comparativamente os percentuais de participação da população bancarizada dentro do mercado de capitais, e aqui eu trago novos indicadores olhando para os fóruns internacionais, usualmente fala-se que a população que participa do mercado de capitais deve corresponder a 5% da população local. A gente ainda não tem isso no Brasil. Seria conveniente que o Brasil tivesse pelo menos 10 milhões de participantes no mercado de capitais. Isso auxiliaria o Brasil nessa importante pauta do crescimento econômico, geração de emprego, renda, aumento da arrecadação, linearizando oportunidades e tornando o Brasil ainda mais inclusivo, que eu acho que é um dos objetivos dessa gestão. Bom, já falei das finanças sustentáveis, mas dentro do mercado de capitais há trilhas de crescimento, né? Curioso dizer o seguinte: nesses fóruns de engajamento, à exceção da OCDE, que tem uma pauta muito voltada para discussões de direito societário e governança corporativa, tanto na IOSCO quanto no Financial Stability Board, hoje em dia não se discute mais, por exemplo, as temáticas típicas do direito societário, das OPAs, também não se fala muito ali de infraestrutura de mercado. As tendências globais, elas estão relacionadas à discussão da economia verde, que é um assunto que é muito grande hoje no mundo, das oportunidades relacionadas a esse novo mundo digital, e aqui a gente pode incluir inteligência artificial, tokenização, criptoeconomia. Então, esses são fóruns ali que a gente vem atento, não descuidando do mercado de capitais tradicional, mas olhando para essas novas tendências globais para posicionar o Brasil dentro dessas oportunidades. E a gente tem uma vocação natural para ser um líder na temática das finanças sustentáveis, primeiro pela proporção continental do país, segundo pela grande quantidade de vegetação nativa preservada, terceiro pela questão da preservação dos biomas, né? O Brasil tem 6 biomas, tem várias outras temáticas. A gente tem que trazer isso como uma oportunidade para crescer o mercado de capitais. Crescer o mercado de capitais por meio das finanças sustentáveis, trazendo para o Brasil mais emissores e mais investidores, atento ao fato de que o investidor estrangeiro ele é comprador desse produto, tá?
Agronegócio. O agronegócio representa ali basicamente 1/3 do PIB brasileiro. Só que no mercado de capitais, a participação do agronegócio ela é tradicionalmente muito baixa. Primeiro, por conta das linhas de incentivo disponíveis para o mercado de capitais, o Plano Safra, para o agronegócio, o Plano Safra e outras questões. E pelo fato de que o agronegócio ele tradicionalmente se acostumou a se financiar pelos mecanismos do mercado financeiro tradicional. Então, a gente tem trazido o agronegócio para o mercado de capitais. Os boletins do agronegócio divulgados pela CVM na superintendência lá do Bruno Gomes, eles mostram crescimentos assim, para além de 100% ao ano. Mas como a base é pequena, como a participação anterior era baixa, tem um potencial gigantesco para continuar crescendo. Então, assim, olhando de maneira desenvolvimentista, a gente pode observar também a temática da criptoeconomia. A criptoeconomia é boa ou ruim? Não cabe ao presidente da CVM dizer se a criptoeconomia é boa ou ruim. Cabe ao presidente da CVM trazer a criptoeconomia para dentro do mercado regulado, utilizar ela como uma oportunidade para aumentar a relevância do mercado de capitais de maneira muito responsável, prestigiando aqueles que são aderentes à regulação e enxergando esse setor como mais um setor para a relevância do nosso mercado. Vamos lembrar o seguinte: é importante que essas pessoas estejam dentro do mercado regulado para que elas não tenham um mercado em paralelo, que as pessoas costumam chamar de mercado marginal. Então, assim, o Brasil vem trabalhando para fazer ali uma segregação dos aderentes e trazer os aderentes para dentro do mercado de capitais. Um trabalho atento às oportunidades de alguma brasilidade importante, que é o tema das SAFs, né? A gente não acredita que vai ter vários aumentos de várias distribuições públicas das SAFs, mas a gente acredita que várias das SAFs vão acessar o mercado de capitais. Pensa, por exemplo, as operações de dívida típicas da indústria do futebol, elas têm que ser feitas pelo mercado de capitais. O mercado de capitais, ele pode oferecer oportunidades muito para além daquilo que tradicionalmente se enxergava como sendo a abertura de capital. E aí, nesse sentido, eu queria chamar a atenção de vocês para o parecer de orientação 41, que traz ali uma disciplina de todas as oportunidades disponíveis para a captação de recursos por meio das SAFs. Olhando para o tema da criptoeconomia, chamar a atenção de vocês para o parecer de orientação 40, que também faz essa abordagem de quais são os criptos que são valores imobiliários e uma abordagem funcional de como eles se enquadram dentro da regulação do mercado de capitais. Para falar, por último aqui, da agenda menos interessante, mas que eu tenho que prestar contas para todo mundo, que é a agenda executiva. Eu deixei de falar da agenda internacional e deixei de falar da sancionadora. Para isso, no próximo ano, o Gilson e o Carlos André têm que me dar mais minutos. Na agenda executiva, eu queria dizer que a gente iniciou o nosso mandato com um plano muito claro para uma gestão executiva baseada em 3 pilares: financiamento, pessoas, tecnologia. A gente segue dando cumprimento àquilo que foi concebido na origem, com uma contribuição infinita dos servidores da CVM, que precisam sempre ser valorizados. Aquele projeto inicial, o plano de gestão executiva, foi aprimorado, foi melhorado, graças a essas pessoas. Importante que a gente diga que a gente avançou bastante na temática do financiamento. Nos anos de 2022 e 2023, o orçamento destinado para a CVM ele foi executado em 100%, de maneira muito responsável, muito respeitosa. Sempre que a CVM deseja mais recurso, ela tem que mostrar que ela utiliza todo o recurso que foi a ela disponibilizado de maneira muito responsável. Melhoramos os convênios para poder também fazer uso das parcerias e etc. Temos uma CVM cada vez mais tecnológica, a gente conseguiu utilizar recursos disponíveis, especialmente do público em geral, para crescer nessa temática. Temos aí um crescimento importante na questão das pessoas. A gente vai ter esse ano um concurso público que a CVM não tinha desde 2010. A gente vai conseguir aí o ingresso de novos servidores. Essa temática da média etária dos servidores da CVM, ela é interessante porque é importante a gente lembrar da combinação entre os mais experientes e os mais jovens. Acho que esse é o motor do desenvolvimento das instituições.
Então é importante que a CVM caminhe desse jeito, se modernizando, escutando, dialogando, se colocando próximo ao mercado, entendendo que ela tem um papel fundamental no crescimento econômico do Brasil para construir uma CVM que em breve está completando 50 anos aí em 2026 e que para chegar aos seus 50 anos ainda precisa de um apoio muito grande. Então eu queria agradecer aos autorreguladores, à indústria, todo mundo que vem apoiando a CVM, valorizar esses minutos de fala aqui e concluir a minha participação pedindo para que todos sigam a CVM nas redes sociais. Obrigado pelos minutos que me foram concedidos.